Roda, sou militante gorda, professora de yoga, estudante de educação física junto com a Ellen. A gente está tentando fazer todo um questionamento aí começar, né? Fazer um questionamento um Uhum. pouco no ensino, como é feito e como as pessoas gordas são excluídas dele, né? Estudamos o corpo gordo juntas, nas atividades físicas, né? Eu, particularmente, muito com yoga, né? Porque sou professora de yoga, não tem como não. Mas a gente acaba estendendo para todas as atividades, porque Ellen também, jogadora aí de basquete, né? Tem o rachão e várias outras coisas. A gente tem uma história de atividades físicas nas Uhum. nossas vidas muito forte, assim, de tudo, de vôlei, de natação, de basquete, a porra toda. Enfim. Bom, gente, a ideia de ter essa live foi por causa de um assunto, né, que a gente começou muito a falar da bariátrica, por Ô causa Van, de um... peraí. Deixa eu só te É, interromper, porque tá tapando fala. você e o Júnior. Gente, eu vou desativar os comentários, mas depois a gente vai abrir para vocês olharem direitinho, porque senão não dá para ver a Van e o Júnior que estão embaixo, que tá em cima os comentários. Mas vocês fiquem aí que depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, peraí. Vocês podem mandar coração, enquanto isso que eu quero ver. A gente quer ver se vocês estão aí. Agora foi, ó. Melhorou. Aliás, beijo Martinha, que eu tô vendo que ela tá aí. Beijo Rafa também, maravilhosa, e Rafa tá aí também. E Camila, né? Saudades, mano. Eu vi seu comentário subindo, não deu tempo de ler, não. É muita gente aqui, não dá tempo de ler tudo. Foi mal, Van. Enfim, Continua aí. imagina, mana, relaxa. Bom, o que aconteceu? Eu tive que ir ao dentista, vou contar a história um pouquinho. Eu tive que ir ao dentista, e o meu dentista, quando eu cheguei lá, ele falou: Porra, mas estou muito chateado, eu lembrei muito de você. Eu falei: O que aconteceu? Ele falou: Porra, uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, ela fez a bariátrica e está em coma. E eu, como assim, né? E aí ele veio me contar que é uma mana de 28 anos, né? Dentista também, que pesava 70 quilos e não tinha nenhum problema de saúde. E aí o médico falou que ela tinha que engordar 30 quilos, acho que quase 30, não chegou a 30, né? Mas que ela tinha que engordar, não importa o número, o fato de ter que engordar para poder fazer a cirurgia, né? E ela fez a cirurgia, ela engordou o que o médico pediu, ela fez a cirurgia. Quando ela fez a cirurgia, deu tudo certo, ela foi para casa. Quando passou 10 dias, ela começou a ter sangue nas fezes. E aí ela acabou indo para o hospital na emergência, né? Porque não sabe o que que era. E aí ela estava com uma perfuração no intestino, começou a dar uma hemorragia nela. Foi uma coisa, tipo, não conseguiam nem entubar ela, para vocês terem uma ideia, de tão grave que ficou, né? Porque ela botava sangue para fora, né? Vomitava, então foi super difícil de entubar ela até. Conseguiram entubar ela, fizeram uma cirurgia de emergência nela. Enfim, ela ficou um mês em coma, induzido, né? E ela pegou Covid e veio a falecer. Então, eu fiquei muito impressionada com isso e acabei fazendo. Eu conversei muito com a Ellen, né? Eu e a Ellen, a gente, além de estar aqui nessa coisa, a gente conversa muito das coisas que acontecem com a gente no nosso dia a dia, como que a gente pode até virar conteúdo aí, do jeito que acaba virando, né? E para a gente trocar essa ideia, porque são coisas que acho que precisam ser discutidas. E conversando com a Ellen, eu fiz alguns stories, né? Fiz esse desabafo, porque para mim isso foi foi totalmente criminoso. E nesse desabafo, a Carol veio falando, né, algumas experiências que ela tinha no SUS, porque uma das coisas que eu apontei foi que a bariátrica é usada para cirurgia estética, que é o que aconteceu com essa menina que acabou falecendo, infelizmente, que no SUS ainda isso é um pouco mais, não tanto como uma indústria, mas eles estão tentando reverter isso, né? E aí a Carol trouxe a experiência toda dela como nutricionista do SUS. E, bom, enfim, até ameaça ela recebeu, ela vai contar um pouco aqui da história dela. E nesse meio do caminho, a Ellen viu um vídeo do Júnior, eu não sei como é que foi, se o Júnior marcou ela, eu não sei como é que foi a Foi. história.
E aí ela falou, Vanessa, olha esse vídeo. E aí eu vi esse vídeo e falei, porra, que massa, né? Porque é muito difícil a gente ver a galera da saúde, mesmo, ainda bem que são os estudantes que estão aí fazendo toda essa querendo reformular, esse questionamento todo, porque é isso que eu e a Ellen, a gente está fazendo lá na educação física também, né? E aí eu fiquei tipo, porra, que massa, e comecei a trocar uma ideia com o Júnior e quis também trazer essa perspectiva dele estudando como é que é isso, né, da gordofobia. Então, antes da gente começar a escutar até e trazer a Ellen, obviamente, que foi uma pessoa que fez a bariátrica, né? Porque eu levantei todos esses questionamentos, mas eu não fui uma pessoa que fez bariátrica. Eu não tinha tanta consciência na época, mas para mim não fazia muito sentido, tipo, por que eu vou fazer uma cirurgia tão agressiva se eu não tenho nenhum problema de saúde? Eu já estava começando a ter um pouco de consciência, porque isso é um trabalho a ser feito. Já não tem como falar que nunca pensei em fazer, óbvio que passou, a gente quer emagrecer, fica naquela coisa, né? Mas eu não cheguei a fazer isso, porque eu fiquei muito assustada uma vez que eu fui no gastro, numa médica, porque a família do meu pai inteira já morreu de câncer de estômago, então eu tenho que fazer um acompanhamento. E eu cheguei nessa médica e ela nunca me viu na vida, e ela olhou pra minha cara e falou, nossa, você é tão linda, vamos fazer uma bariátrica. E eu fiquei muito assustada com isso, porque eu falei, cara, a mulher nunca nem me viu na vida, ela não sabe nem quem eu sou, né? Ela não pediu um exame para saber como é que eu tô. Então, ela só de me ver, ela já deu esse rótulo da mesma forma que eu entrei, eu saí do consultório. Então, essa coisa me deixou muito assustada da forma como foi oferecido isso, banalizada mesmo, né? Enfim. Então, eu não passei por isso. E aí, vamos trazer três pessoas. Estão as três pessoas aqui que têm essa vivência. E antes de começar a escutar as histórias, que foram histórias muito parecidas com as coisas que eu recebi quando eu fiz esses stories. Eu recebi muita mensagem, mas muita mensagem mesmo, de casos muito parecidos com esse caso dessa menina que veio a falecer. E eu acho que é um assunto que a gente precisa falar urgentemente, porque tem muita gente morrendo por causa disso. Por causa de procedimento estético, por causa de gordofobia, gente. Então, vamos lá. Para a gente entender, eu vou falar um pouquinho de como funciona a gordofobia, bem rapidamente. Eu sei que é um assunto que não tem como aprofundar em uma live só. Eu e a Ellen, a gente dá um curso desse que são 5 horas falando sobre isso, e mesmo assim é uma coisa que não para de vir. Eu poderia ficar, sei lá, muito mais tempo falando sobre isso, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho como que funciona a gordofobia, o que é a gordofobia antes da gente falar desse assunto, para poder linkar as coisas. Então, gordofobia é todo a repulsa, o ódio, o nojo à pessoa gorda, ao corpo gordo, né? E esse preconceito, ele é estrutural e institucionalizado, né? E como que é a estrutura dele, né? A estrutura dele é feita por alguns pilares. Então, aí tem o pilar da estigmatização. O que é estigmatizar o corpo gordo? É olhar para aquele corpo e falar, pô, aquele corpo é doente, aquele corpo é preguiçoso, aquele corpo não é capaz, né? Aquele corpo não é confiável, aquela pessoa não é confiável, tem até falta de caráter associado a isso. Então, é você estigmatizar, olhar para aquele corpo e achar que aquele corpo não é capaz, né? A patologização é meio que essa médica fez, né? De mal me olhar, não saber nada de histórico meu, não saber nem quem sou eu e achar que eu preciso ser consertada, eu preciso ser emagrecida, né? Então, eu já olho para o corpo gordo, automaticamente já patologizo ele, achando que ele é doente, né? E como que se dá essa patologização? Através do IMC. Por quê? Porque através do IMC a gente vai para a obesidade. E isso que é importante ser falado aqui. Como que é medida a obesidade? O que é a obesidade? É uma doença. Ela é uma doença só? Não. São várias doenças que são atreladas a essa doença. E aí eu gosto muito de falar uma frase que um amigo meu, quando eu estava explicando a obesidade para ele, e ele pegou e falou, tá, então se são várias doenças, eu sou uma pessoa magra que tem o diabetes, tem o colesterol. Ele começou a falar as doenças que são atreladas à obesidade. Então eu posso me chamar de obeso?
Eu falei, bom, você entendeu. Você entendeu que, tipo, é uma doença construída para mobilizar um grupo de pessoas. Eu já chego lá nessa linha de raciocínio. Então, como se dá lá a obesidade? E aí você vai pegar o IMC, né? O que é o IMC? O IMC é você pega o seu peso e sua altura para chegar num número. Então, a gente pega duas coisas que a gente não controla, que é peso e altura. A gente não controla a nossa altura, a gente tem um imaginário que a gente controla o nosso peso, porque a gente não controla o nosso peso, né? Então, você pega duas coisas que não são controladas, chega num número mágico, e a partir desse número mágico, ele vai numa escala. Então, aí você tem o peso, vou botar muitas aspas nisso, peso ideal, a gente vai falar já sobre isso. Aí tem o abaixo do peso, aí já começa as comorbidades quando é acima do peso ideal, né? Então, obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Grau 3 sendo a obesidade mórbida, né? Onde eu me encontro nela por acaso e eu não tenho nenhum problema de saúde. Então, logo eu já não posso ser chamada de obesa. Então, a primeira lição que a gente vai ter aqui é que não chame uma pessoa gorda de obesa. Se você chamar uma pessoa gorda de obesa, você automaticamente está patologizando esse corpo. Porque você automaticamente está chamando esse corpo de doente e isso não necessariamente é verdade. Está aqui eu de exemplo, Ellen de exemplo, um monte de gente de exemplo. E mesmo se uma pessoa estiver doente, isso não é uma premissa para categorizar a pessoa em obesidade, porque primeiro a gente não tem essa certeza que porque essa doença vem porque essa pessoa é gorda, porque não se dá outros fatores, não se estuda outros fatores, só leva em consideração duas coisas que a gente não estuda, que a gente não controla, quer dizer, né? E porque todas as pessoas vão ser doentes na vida. Ninguém vai passar ileso nessa vida sem ficar doente uma vez só, na vida que seja, né? Então, voltando para o IMC, é uma coisa que é muito importante da gente entender, que isso é um índice de 1832. A gente está falando de 200 anos atrás, gente. É arcaico isso. E isso foi inventado para medir a densidade corpórea de um vilarejo na Europa. Não foi inventado para medir saúde. E isso é usado até hoje para medir saúde das pessoas, né? Sem levar em consideração como essa pessoa vive, qual é a alimentação que essa pessoa tem, se ela pratica algum exercício físico ou não, quais são as condições aonde ela mora, né? Porque a maioria dos brasileiros, se a gente for parar para ver, não tem nem saneamento básico, não tem nem água em casa. Então, são vários fatores, exames clínicos, né? São vários fatores que não são levados em consideração e que são fatores que são de extrema importância para se levar em consideração de uma pessoa ter uma doença ou não. E isso não é levado em consideração quando é uma pessoa gorda. Ela não tem nem o direito de ter sido investigado isso, porque tem essa patologização de achar que ela é doente a partir do momento só que ela é gorda, né? Então, a gente vai voltar para esse 1832. Vocês concordam que lá em 1832 os corpos eram mais baixos, os corpos eram mais magros, os corpos viviam menos, as pessoas viviam menos. Eram outras condições de vida, gente. Hoje está 200 anos depois, houve uma evolução dos corpos. As pessoas vivem mais, as pessoas estão mais altas e as pessoas estão mais gordas. Isso não é problema nenhum. A gente precisa entender, da mesma forma que existe uma pessoa magra, vai existir uma pessoa gorda. Da mesma forma que existe uma pessoa alta, vai ter uma pessoa baixa. E isso não é problema nenhum. Mas isso é uma coisa que é tão gordofóbica, essa estrutura, né? Que as pessoas não concebem como pode existir uma pessoa gorda saudável. Que é o que a gente pergunta para a medicina, já que chamam tanta gente de obesidade, a gente fala, e aí, a gente é saudável, como é que vocês explicam a gente? Ninguém consegue. Porque existe, gente, e ponto. A gente tem que aceitar isso, levar esse fator, que é importantíssimo em consideração e não é levado, né? E a gente está aqui em 2021, sendo que teve essa evolução dos corpos, e o sistema não teve uma evolução, a sociedade não teve uma evolução. Então, o que é mais fácil? Você fazer uma reestruturação, que diga-se de passagem, é o que a luta anti-gordofobia mais pede,
porque enquanto vocês estão aí cobrando saúde da gente, a gente está tentando se cuidar e não consegue, porque tem a gordofobia médica, porque a gente é enviado para o hospital veterinário quando tem que fazer um exame, para áreas, para zoológico, é desumanizar o corpo gordo, desumanizar uma pessoa, invisibilizar essa pessoa. Então a gente está pedindo para o que a gente pede nessa reestruturação são direitos básicos de qualquer pessoa, a gente não está pedindo nada mais que isso, né? Porque a gente não tem esse acesso, justamente porque dá trabalho fazer essa reestruturação. É muito trabalho para esse sistema, é muito trabalho para essa sociedade. Então, o que é mais fácil? Você criar você criar uma doença e culpabilizar um grupo de pessoas, que é o que temos aí a obesidade. Então, isso aí é patologizar. Eu fiz bem rápido esse linho, acho que tanto a Carol quanto o Júnior vai entrar um pouquinho mais sobre isso, principalmente no lance da gordofobia médica, a gente vai entender até como é criada a educação do médico para a gente entender como essa estrutura é bem sólida, né? E aí a gente vai para o outro pilar, que é o pilar da invisibilização. E o que é o pilar da invisibilização? É a gente não ter roupa, é isso, a gente não ter aparelho que faça exame, que a gente consiga fazer um exame, a gente não tem maca que suporte a gente. Se eu pegar Covid, se a Ellen pegar Covid, a gente não pode nem ir para o hospital, porque não vai ter uma maca que aguente a gente. Pra vocês terem uma ideia. Eles vão olhar para nossa cara e falar, volta para casa, a gente vai morrer em casa sem ter atendimento médico, gente. Tá? Como se a culpa fosse nossa, a culpa não é nossa. Vou dizer de passagem. Aí a gente tem o busão que a gente não consegue pegar, porque a gente não consegue passar pela roleta, né? O banco, que é super estreito, cadeira, né? A gente quer chegar no médico, a gente já não tem roupa, não tem como chegar, não tem cadeira para sentar, ainda a gente entra num consultório, tô com problema de unha encravada, chego lá, não, você tem que emagrecer. A pessoa nem é investigada, ela nem se dá o trabalho de saber o que essa pessoa tem. Então isso é uma forma de invisibilização. A gente é invisibilizada no trabalho, né? Muita gente não contrata pessoas gordas por causa da estigmatização, né? Com os amigos, em relações afetivas, amorosas, ninguém assume a pessoa gorda, né? Ninguém quer estar com essa pessoa, não quer transar com ela, quer estar com ela, é sempre gostoso, mas na hora de assumir essa pessoa para a sociedade, ela nunca é assumida, né? Então a gente vai em todas as áreas que a gente pode imaginar sendo invisibilizada. E esse é outro pilar, que é como se a gente não existisse. E um desses pilares, por acaso, é a indústria, é o capitalismo e é o machismo. Né? A gente precisa falar disso para falar da indústria do emagrecimento, que aí a gente vai chegar nessa questão da bariátrica, né? Que como foi criado toda essa pressão estética que é criada, todo mundo sofre essa pressão, vamos lembrar disso, né? Qualquer pessoa sofre essa pressão estética, mas gordofobia é quem perde acesso que sofre, são só pessoas gordas sofrem gordofobia. Vamos deixar isso bem separado e claro, tá, gente? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, como que foi criado? É a partir de um padrão. E como foi feito esse padrão? A partir de um gosto do privilégio, né? E quem é o privilégio? É o homem branco, cis, hétero, magro, de corpo normativo e rico, né? Então, o padrão se tem a partir daquilo e tudo é criado a partir daquilo. Então, qualquer coisa que foge daquilo sofre pressão estética, com certeza. Vai sofrer pressão estética. Óbvio, de numa escala, a gente precisa fazer um recorte de gênero, porque as pessoas lidas como mulheres ao nascer sofrem essa pressão muito mais fortemente do que as pessoas lidas como homens ao nascer, né? É muito diferente, eu falo isso com muita propriedade, porque eu tenho um irmão gêmeo e eu cresci sabendo como que era muito essa diferença de ser essa coisa menino e menina, né? É bem Damares, né? Meninos vestem azul, meninas vestem rosa, que porre, né? Mas enfim, mas eu vi bem, eu senti, eu fui criada desse jeito. E a pressão era sempre sobre mim, nunca foi sobre meu irmão. E meu irmão também é um homem gordo, né? Então, tem esse recorte de gênero no meio disso.
A pressão é muito mais forte na mulher e tem essa pressão da mulher ter, não pode ter celulite, tem que fazer depilação, tem que fazer unha. A indústria do emagrecimento gera muito mais em torno da mulher do que em torno do homem, né? Baseado nesse padrão, né? Então é machista, né? É bem machista isso. E muito capitalista. Por quê? Porque essa indústria do emagrecimento, ela gera milhões e milhões e milhões e milhões, gente. Então a gente está falando da indústria da dieta, né? E se a gente for parar para pensar, eu fiz 23 anos de restrição alimentar na minha vida, de dieta na minha vida, e nunca funcionou. Né? Então, se dieta funcionasse, Carol vai falar sobre isso mais do que eu, até. Assim. Se dieta funcionasse, o mundo estava magro. Eu estava magérrima aqui, você pode ter certeza, porque eu fui uma delas. Né? Então tem essa dieta que a culpa é sempre da pessoa, nunca é da dieta que não funciona. E por que tem milhares de dietas todo dia? Porque é tudo mentira, né, gente? Porque se ganha muito dinheiro com isso. Aí a gente vai para a indústria dos remédios, né? Eu fui viciada em anfetamina durante 12 anos da minha vida para emagrecer. A anfetamina foi apresentada para mim com 15 anos de idade. Já tem amiga minha militante que a anfetamina foi apresentada no aniversário dela de 12 anos de idade, né? Então, olha como essa pressão é diferente. Ninguém deu anfetamina pro meu irmão. Ele foi tomar depois por conta própria, mas ninguém deu para ele. Para mim, não, vamos levar no endócrino. Ela não pode ser gorda, né? É uma coisa muito assim. E aí tem essa indústria dos remédios, e não é só da anfetamina que eu tô falando, tem milhares aí, né? Eu lembro do Xenical, Subtramina, e por aí vai, né? Tem as coisas milagrosas que, gente, é tudo mentira, né? Então é outra coisa que ganha muito dinheiro. E aí tem a indústria do cosmético também, que é outra coisa, que no batom emagrecedor. Gente, eu fico chocada que as pessoas caem numa coisa dessa. Na moral, mano, é surreal. E ganha dinheiro, e marca grande, patrocinando um negócio desse. Né? Para vocês verem como ganha dinheiro o negócio. Né? Aí tem a indústria da bariátrica. Vamos chegar nela. E vamos começar a falar dela a partir daí. Né? Então, o que é a indústria da bariátrica? Eu estava conversando com o presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo. A gente tem essa discussão, a gente ainda bem está aberto, eles estão abertos a discutir isso, o que eu achei muito massa. Discutir a gordofobia, e ele falou uma coisa para mim que eu fiquei caiu muito a ficha para mim, fez total sentido. Ele falou: Vanessa, a gente aprende na faculdade que a gente tem que consertar corpos para serem produtivos para a máquina, para manter a manutenção do capitalismo. Então, a bariátrica vem como consertar corpos que são estigmatizantes, então o corpo gordo, né, nesse caso, que é um corpo que aí vem esse estigma de que ele não é capaz, de que ele é doente, e ele precisa ser consertado, ele precisa ser emagrecido. Então vem a bariátrica, e a aí Júnior vai falar mais sobre isso, muito mais do que eu, como ele aprendeu isso, como que é feito lá na faculdade, e Carol também, mas a bariátrica é uma cirurgia que foi feita para casos extremos, quando a pessoa tá muito doente, né? Essa era a percepção que eu tinha. Conversando com o Júnior ontem, eu fiquei sabendo que a única base para você fazer uma bariátrica é um IMC. Então, depois que eu falei tudo isso, gente, né? Rapidamente, mas eu falei, pensa no absurdo que é isso. Como que você faz uma cirurgia que é de extremo, como é que fala? Agressivo, extrema agressiva para estética, porque é para isso. Porque se a pessoa não está doente, e se você só está baseando no IMC, isso para mim chama crime, isso para mim está matando uma pessoa, está botando essa pessoa em risco. Isso para mim é criminoso, isso deveria ser proibido. A bariátrica deveria estar sendo usada na concepção que eu tinha. Em extremo caso, em último caso, se a pessoa está extremamente doente. E mesmo assim, tá aí Ellen agora para falar também sobre isso, que vai falar sobre isso, e mesmo assim isso não é garantia da pessoa emagrecer e ficar o resto da vida emagrecida. Porque tem muita gente que volta à bariátrica porque o corpo vai voltar. E aí a gente vai falar tudo sobre isso. Então, dei essa introdução. Quem quiser começar falando, acho que Carol, Júnior, Ellen,